Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e este é mais um excepcional, fantástico, fora de série episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Hoje, Mateus capítulo 26, parte 5, é o texto do qual iremos nos debruçar sobre. Episódio de número 682, o capítulo 26, hoje é a quinta parte, vamos encerrar hoje esse capítulo 26. No capítulo 28, nós estaremos finalizando o livro de Mateus e iremos para o livro de Deuteronômio, um livro do Novo, um livro do Antigo Testamento. Capítulo por capítulo, aqui você encontra essa pregação expositiva no Spotify, no Deezer, no YouTube, em muitas plataformas, na Amazon Music, aí você encontra esse trabalho fantástico. Você interessado em aprender mais da palavra de Deus, trazemos uma bagagem aí de muitos anos, se debruçando sobre o texto bíblico, juntamente com outros eruditos e estudiosos, para a gente entender melhor a palavra de Deus, tá bom? Vamos falar hoje sobre o conselho que foi desmoralizado ali quando tentou indagar a Jesus. Convido você a ler o capítulo 26, vir para cá, convidar mais gente para nós juntos aprendermos da palavra de Deus, tá bom? Veja que Jesus ele estava perante um tribunal, versículos 57 ao 68 nos apresenta essa parte do texto. E esse tribunal perante o qual Jesus foi acusado, ele era composto de todos os principais sacerdotes. O sumo sacerdote estava à frente, todos os anciãos e escribas faziam parte dele também. O nome era Sinédrio. Os judeus alegavam ter se originado eles alegavam que o Sinédrio se originou na época de Moisés. E os críticos eruditos reconheciam ter sido pelo menos tão antigo quanto a época de Jonatas Macabeus. Veja que outrora uma venerável assembleia judicial agora havia degenerado. Os seus conselheiros, eles são assassinos. Eles haviam planejado de antemão a morte de Jesus e a fidelidade da pregação de Jesus havia mortificado seu orgulho. O espírito de assassinato estava no ódio e ressentimento que eles nutriam por ele. Após a ressurreição de Lázaro, eles consultaram-se sobre o que deveriam fazer ao fazedor de milagres. E aí, Caifás deu a sua decisão memorável. Ao aconselhar o assassinato, ele profetizou sob uma inspiração que ele não entendeu. Os seus cúmplices o entenderam apenas como ele pretendia. Então, daquele dia em diante, eles tomaram conselho para matar Jesus. O homem propõe e Deus dispõe. O medo da popularidade de Jesus por si só os impediu de obter seu assassinato sem sequer uma aparência de um julgamento. Judas conhecia o seu mercado. Ele sabia onde dinheiro de sangue poderia ser obtido. Satanás, nos conselheiros, estava contente em comungar com Satanás no traidor. Eles se reuniram para colocar seu plano em prática. Eles primeiro resolveram arruinar Jesus, depois buscam os meios para fazê-lo. Há assassinato em sua pressa. Os cânones judaicos ordenam que causas capitais deveriam ser julgadas durante o dia, punidas durante o dia,
mas com a pressa indecente. Na mesma noite em que sua traição conseguiu capturar Jesus, o tribunal é reunido. Eles estavam evidentemente esperando a intimação e ele é condenado durante a noite. Aquele portão da cidade que dava para o Getsêmani era chamado de portão das ovelhas, porque os animais designados para o sacrifício eram conduzidos por ali. Veja a maravilhosa providência divina que ordenou que por este portão também o próprio Cordeiro de Deus fosse conduzido ao matadouro. A lei prescrevia que as vítimas para o sacrifício fossem conduzidas ao sacerdote. E aqui também há uma profecia. Um evangelista registra que Jesus foi primeiro conduzido a Anás. João 18,13. Isso foi para honrar Anás e ganhar tempo para a reunião do conselho. As testemunhas que foram levantadas, elas são mentirosas. Eles não conseguem dar um testemunho consistente. Nenhum homem poderia ser legalmente condenado pelo testemunho de uma única testemunha. Deuteronômio 17,6. As testemunhas também devem concordar em seu testemunho. Elas devem falar com uma só boca. O testemunho sem suporte de uma única testemunha é mais forte do que o testemunho conflitante de muitas. Os servos do sacerdote sabiam que buscavam falso testemunho contra Jesus para que pudessem matá-lo. E muitas falsas testemunhas, consequentemente, vieram. Mas o testemunho deles era conflitante. Homens subornados são obrigados a dizer algo por seu salário. Mas as pernas do coxo não são iguais. Isso seria evidente sob interrogatório de José de Arimateia e possivelmente Nicodemos também questionaram. Eles não conseguem provar uma infração à lei. A blasfêmia era uma ofensa contra a lei punível com a morte, Levítico 24,16. Mas o que é blasfêmia? Falar mal de Deus ou maliciosamente protestar contra ou negar sua obra. Os judeus tinham uma disposição tradicional de considerar blasfêmia predizer a destruição do templo. Os fariseus também confundiam suas tradições com a lei. Por meio dessa tradição, então, eles buscaram fixar o crime de blasfêmia sobre Jesus. Então, duas testemunhas depuseram. Este homem disse: eu sou capaz de destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Aqui observe uma coisa interessante. Eles estavam em apuros quando tiveram que voltar ao que havia acontecido algum tempo antes, Marcos 14:58, João 2:19. Esta alegação era com efeito uma falsidade, pois suprimiu algumas palavras de Cristo com a ação que as explicava e acrescentou palavras que ele não havia falado. O falso testemunho, ele se apega a alguma base de verdade. Meias verdades são frequentemente as mentiras mais cruéis. Ao perverter o significado das palavras de Jesus, seus inimigos inconscientemente realizam o seu cumprimento. Os próprios juízes se tornaram testemunhas mentirosas. Jesus manteve um silêncio digno, enquanto as outras testemunhas davam seu depoimento. Era muito manifestamente frívolo e malicioso para exigir explicação ou refutação. Há um tempo para falar e um tempo para ficar em silêncio. Caifás então procurou fazer de Jesus uma testemunha contra si mesmo. E ainda assim ele se manteve em silêncio. A palavra pessoal, como a palavra escrita, se recusa a responder a perguntas que são ociosas e insinceras.
incapaz de fazer o testemunho voltar para a acusação de blasfêmia. Caifás teve que mudar de posição, ele agora recorreu à adjuração. Este era o refúgio da raiva na repreensão daquele silêncio que o feria profundamente. Que temperamento para fazer um apelo ao Deus vivo. Jesus então respondeu longamente, pois se ele tivesse se recusado a responder quando intimado, eles o teriam acusado de desprezo pelo nome de Deus. Os perseguidores se aproveitam das consciências dos homens bons. Ele respondeu como exemplo para outros de reverência por uma forma tão solene. Ele respondeu porque agora não era mais uma questão de admitir ou negar uma falsa acusação, mas de admitir ou negar uma grande verdade, confessar se ele era o Cristo ou não. Verso 64. O não obstante deveria ser além disso. Não somente eu me confesso Cristo, mas vocês mesmos terão de confessá-lo quando aquele que agora aparece diante de vocês, como em fraqueza, for revelado em poder. Apocalipse 1:7. Então veio o clímax da raiva, quando ele foi julgado digno de morte por falar blasfêmia. Versículos 65 e 66. E aí diante de nós, versículos 69 a 75, nós vemos a figura de Pedro, esse personagem marcante das Escrituras Sagradas, negando o seu Senhor. Pedro, o apóstolo, diz muito sobre a veracidade das narrativas do Evangelho, que os evangelistas não tenham se esquivado de registrar um incidente que é para a vergonha dos apóstolos. E ainda assim, podemos ter certeza de que a caridade que cobre uma multidão de pecados teria enterrado essa triste história no esquecimento eterno, se ela não estivesse cheia de lições importantes para todas as eras. Essas coisas não foram escritas para a vergonha de Pedro, mas para nossa instrução. Sem dúvida, o primeiro registro da história foi derivado da confissão dos próprios lábios do apóstolo penitente. É possível para alguém que ama a Cristo negá-lo. É o que o texto nos ensina. No caso de Judas, nós vimos que o conhecimento não previne a traição. E aqui no caso de Pedro, nós vemos que o amor não protege ninguém contra a fraqueza da negação. O discípulo traiu seu grande mestre. O amigo negou seu amado Salvador. As ofensas foram completamente diferentes, no entanto, a de Pedro é angustiante, porque superou a lealdade do amor. Os emocionais impetuosos correm o perigo de não se acalmar diante de tentações repentinas. A autoconfiança convida à tentação. Nós devemos orar. Não nos deixes cair em tentação. No entanto, Pedro corajosamente entrou nela. Seu amor por seu mestre o manteve perto de Jesus, enquanto quase todo o resto dos discípulos, todos exceto João, fugiram. Pedro ficou na periferia da multidão enquanto Jesus era levado preso para Jerusalém. Por isso o admiramos. Ele foi mais corajoso do que os apóstolos que não tiveram chance de negar seu Senhor, porque escaparam das cenas perigosas. Não é justo, portanto, dizer que ele se colocou intencionalmente no caminho do perigo. Mas se seu coração o atraiu para perto de Cristo, sua humildade e desconfiança de si mesmo deveriam tê-lo alertado para estar vigilante. A nossa lealdade a Cristo pode nos chamar para lugares difíceis, mas então devemos reconhecer que eles são difíceis e orar por graça para que possamos permanecer firmes. No jardim, Pedro foi corajoso como um leão, cortando o servo do sumo sacerdote com sua espada. No pátio do palácio, ele se encolhe diante da piada de uma criada. É a casa de um grande homem. E Pedro é um pescador grosseiro.
Cristo foi capturado, sua causa está aparentemente perdida, a vigília é longa, a noite fria, o discípulo cansado. Todas essas coisas tendem a minar a coragem. Mas é entre essas circunstâncias que mais precisamos estar em guarda. Uma queda leva a outra. Se Pedro pôde negar seu mestre uma vez, não é de se espantar que ele o negue 3 vezes. A descida para o mal é um plano inclinado que se torna mais íngreme à medida que avançamos por ele. Portanto, é muito necessário resistir ao tentador. Em seu primeiro ataque, como Pedro, Cristo foi 3 vezes atacado pelo tentador, mas diferentemente de seu servo, ele derrotou o inimigo no primeiro ataque e o enfrentou com a força adicional da vitória nos ataques subsequentes. O verdadeiro cristão se arrependerá de sua infidelidade. O canto do galo lembra Pedro o aviso de seu mestre. Então seu arrependimento é repentino e amargo. O servo de Cristo não pode pecar sem sofrer, mas suas lágrimas são curativas, embora ele caia, ele se levantará novamente. Como os líderes religiosos poderiam justificar uma condenação baseada em testemunhos falsos e mentiras. Ah, meus queridos, quantas vezes nós negamos com nossas ações ou omissões aquele que amamos e confessamos como nosso Salvador. Busque um local em silêncio para a gente falar com Deus. Vem orar comigo para a gente encerrar mais um episódio. Ó Senhor Deus, dá-nos discernimento para reconhecer a verdade em meio às mentiras e coragem para permanecermos firmes em nossa fé, mesmo diante das provações. Que assim como Pedro nós possamos encontrar o caminho do arrependimento e renovação após os nossos erros. Fortalece-nos para resistir às tentações. Ajuda-nos a ser testemunhas fiéis do teu amor. Amém, amém e amém. Deus abençoe grandemente sua vida, meu querido. E a gente volta no próximo episódio, se Deus quiser. E a gente sabe que Ele quer, para juntinhos aprendermos mais da palavra de Deus, tá bom? Um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.